Salve, salve, galera. Boa tarde. Consegue me ouvir bem? Vamos dar um tempinho aqui para a Johanna entrar. Para quem está chegando agora, boa tarde. Meu nome é Iraceli Alves. Sou historiadora, professora de história. Faço parte do GPEA. E hoje vou mediar, conduzir, conversar um pouco aqui com Johanna, nossa convidada mais que especial. Johanna já está aqui. Eu vou convidá-la e aí a gente começa o nosso bate-papo. E é o tempo que a galera vem chegando. Deixa eu localizar aqui. Ah, Oi, Johanna. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. obrigada. Você consegue me escutar bem? Consigo. Consigo te escutar bem. Deixa eu esperar o feedback da galera aí. Vocês conseguem? Agora, pronto. Teve um probleminha com a... Pronto, tá tudo certo. Então, gente, boa tarde. Hoje é um dia muito especial para a gente, né? Primeiro, porque é o dia da 20 de novembro, o dia da consciência negra, dia de celebrar nossa vida, afinal, né, estamos vivas apesar dos pesares, apesar do racismo, apesar do genocídio do Estado que vem se estendendo aí ao longo da história. É um dia de celebrar nossa luta, nossa resistência, dia de lembrar também que hoje é um dia de luta, né? E a gente já acorda hoje com a notícia trágica da morte de João Alberto Silveira Freitas, em Porto Alegre, né? Mais uma vítima do racismo, né? Mais um homem negro assassinado brutalmente por seguranças de um supermercado. E isso é trágico, mas reforça a necessidade de datas como essa, né? Que servem só... O Dia da Consciência Negra é todo dia, mas essa data é uma data simbólica, né, para a gente, né, para nós, pessoas negras. A gente não pode deixar de demarcar a importância dessa data, dessa conquista, né, dessa data que é uma conquista histórica dos movimentos negros. Meu nome é Iraceli, para quem está chegando agora, eu sou historiadora, professora de história, faço parte do GPEA, e hoje nós temos o prazer de conversar com Johanna. Um momentinho que aqui é as coisas da live, do trabalho em casa. Elis, por favor, te está ocupada. Mas, então, a gente tem a honra de convidar, de bater um papo com Johanna, que vai apresentar um pouco da luta histórica de mulheres negras, né, das lavadeiras. E é um prazer enorme para o GPEA receber, né? E a gente já agradece, em nome do GPEA, eu agradeço você aceitar esse convite de compartilhar um pouco da sua pesquisa com a gente. Lembrando que o GPE é o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Alagoinhas, Litoral Norte e Agreste Baiano, né? Um grupo que foi criado em 2014, pelo menos oficialmente, né? E a gente vem construindo aí um trabalho voltado à pesquisa, educação, divulgação científica em Alagoinhas e região. Então, a gente já de antemão eu deixo o convite para vocês conhecerem o GPEA, seguirem aí nosso Instagram, se inscreverem no nosso canal do YouTube, que é o gpea.alagoinhas, e conhecerem nosso trabalho, né? Que não é de hoje, mas que agora, em função da pandemia, nós resolvemos ocupar, talvez até tardiamente, as redes sociais também. E a Hanna, a nossa convidada de hoje, ela é professora de História também,
graduada em História pela UNEB, Campus 2, Alagoinhas. Eu conheci Johanna na UNEB, né? Nós somos quase contemporâneas e compartilhamos muitos momentos legais na UNEB. Inclusive, eu estive presente, né, como ouvinte na defesa de TCC de Johanna, e me marcou bastante nessa história das mulheres, da história política e social das lavadeiras em Alagoinhas. E Johanna é especialista em alfabetização e letramento pela Universidade Federal da Bahia e mestra em História pela Universidade Federal de Sergipe. E Johanna é autora da dissertação Lavadeiras Vão à Luta, e esse título maravilhoso inspirou o título da nossa live. Lavadeiras Vão à Luta, Organização e Atuação da Alarme na Bahia, de 1983 a 2002. Né, porque ainda há, em alguma medida, um certo silêncio sobre a história política das mulheres negras no Brasil. Não só a história política, mas a gente ainda observa um certo silêncio da história das mulheres negras no Brasil, sobretudo quando a gente pensa o período contemporâneo, né? Já que, geralmente, quando se pensa em trajetória e política e atuação das pessoas negras, a gente está quase sempre pensando no contexto da escravidão ou do pós-abolição imediato. Então, Johanna vem com essa proposta aí fantástica de pensar a articulação política das mulheres negras. Para nós aproveitarmos bem a nossa convidada e os conhecimentos de nossa convidada, eu vou ficar por aqui, eu vou fazer uma questão ampla para Johanna, né, acerca da pesquisa, e ela vai desenvolver, e vocês fiquem à vontade para fazer questões também, para participar, fazer comentários, que a gente vai estar aqui acompanhando. Então, Johanna, essa sua pesquisa aí que eu considero super, super importante, não só para Alagoinhas, mas para a Bahia como um todo, e para o Brasil e para o mundo, né, pensar essa história das lavadeiras na Bahia. E aí eu fiquei super curiosa, né? Como é que você, e eu imagino que as pessoas que estão nos assistindo também, como é que você chegou ao tema, né? O que é que ele despertou a estudar as lavadeiras? E ao longo da pesquisa, o que é que você foi descobrindo? E, enfim, assim, o que é que você tem para nos contar sobre as lavadeiras na Bahia e essa luta política super importante? Se eu esqueci de dizer alguma coisa, se fique à vontade para se apresentar, dar mais informações, fique super à vontade. Você foi ótimo, falou tudo. Boa tarde, gente. Boa tarde, Iraceli. Boa tarde, quem está assistindo a gente. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, né, pela oportunidade, pelo espaço aqui. Desde o primeiro momento, o GPEA foi muito, muito carinhoso, muito atencioso, né, e eu me senti muito querida por vocês, né, desde o primeiro momento. Então, estou muito feliz de estar aqui nessa live, com esse grupo de pesquisa, né, falando do meu trabalho. Principalmente no dia de hoje, que é um dia muito significativo para mim, e por estar dialogando com você, que fomos, né, quase contemporâneas, colegas, e acho que vivemos algumas experiências bem bacanas juntas. E é isso, você falou sobre o tema, né, da dissertação, o título da dissertação, Lavadeiras Vão à Luta, e o meu xodó era o título da monografia, né, que é Lavadeiras Não São Trouxas. Lavadeiras Não São Trouxas, a construção de um movimento social em Alagoinhas. Então é o título da minha monografia. Então, tudo começou na graduação, né? Como é que surgiu as lavadeiras na minha vida? Eu fui bolsista de iniciação científica logo no segundo semestre. Então, fui com a professora Jailma, né? É uma professora da área de letras, mas ela dialogava com as questões de gênero, e isso me motivou a, né, participar da seleção para ser bolsista de Jailma. Então, eu sabia que ela pesquisava sobre mulheres, então esse despertou interesse. Então, participei da seleção, e era uma pesquisa voltada para das reescritas de mulheres feministas
das teóricas feministas às reescritas de mulheres em movimentos sociais, né? E naquele contexto, a minha pesquisa, né, na iniciação era mapear os movimentos de mulheres em Alagoinhas, né, no contexto mesmo do tempo presente. Então, quais eram os movimentos sociais existentes em Alagoinhas? Então, eu fiquei, naquele momento, muito empolgada com a possibilidade de pesquisar sobre mulheres, né? E, de repente, ter um start para poder desenvolver algo mais na monografia. Então, a partir desse mapeamento desses movimentos sociais em Alagoinhas, eu encontrei alguns, que foi o movimento de mulheres trabalhadoras rurais, que ali do ponto do Beju. Teve outro movimento GRIFE, que é de mulheres artesãs que trabalhavam com casca de cebola, sementes, era um trabalho lindíssimo. E pesquisei também um outro movimento que se tratavam de mulheres ali de Alagoinhas Velhas, então tinha uma questão mais do bairro, então foi mais nesse aspecto. Nessas entrevistas com essas mulheres, nesse mapeamento, a partir desse mapeamento, uma delas falou assim, eu participo desse movimento porque muito motivada por minha tia, que participou do movimento de lavadeiras, e teve passeata e tudo. Então, quando ela falou aquilo, deu, oi, como assim? Movimento de lavadeiras, passeata, caminhada aqui em Alagoinhas? Como é isso? E aí fiquei empolgada com a possibilidade daquilo ali já ser minha pesquisa no TCC, né? Naquele momento, eu concluí a pesquisa de iniciação científica, apresentei, trouxe esse mapeamento e comecei a investigar sobre aquela fala. Aquilo ficou na minha cabeça. Aquela fala, que movimento, que passeata que teve das lavadeiras aqui em Alagoinhas, né? Então, era algo novo para mim. Como eu disse, o título da monografia, né? E bastante significativo esse ano, porque eu estava me lembrando, né? 7 anos, já tem 7 anos que eu defendi. Então foi 2013, olha só. Então, 7 anos depois, lembrando e passa um filme na cabeça, né? Então, lavadeiras não são trouxas, construção de um movimento de Alagoinhas. Esse foi o pontapé, né? E aí, como encontrar? Primeiro, a busca, né, pelas fontes orais, né? Se ainda tinham lavadeiras, essas lavadeiras, onde é que estavam essas lavadeiras, né? Pensar também em Alagoinhas, no contexto de Alagoinhas, a cidade ela tem um potencial hídrico, né? Então, fontes, rios, lagoas, ambientes bem propícios para lavagem de roupa, né? Antigamente. Então, eu acabei encontrando a partir de um contato, conversando já nessa pesquisa sobre as lavadeiras, eu encontrei uma ex-lavadeira da comunidade de Santo Antônio, aí de Alagoinhas, e a partir desse contato com ela, surgiu as primeiras movimentações aí surgiu as primeiras movimentações para eu poder adentrar nesse tema, né? E eu lembro que a fala dessa senhora foi uma fala muito empolgada, né? Ela ficou bastante feliz com a possibilidade de ser entrevistada, inclusive, né? E dali começou. Bom, eu também eu percebi uma relação desse movimento das lavadeiras com a Igreja Católica, né? E aí pensar em quê? Nos agentes pastorais, na pastoral da lavadeira, né? Na ocasião entrevistei o padre Fred Goven, da Pastoral do Menor. Então ele falou também um pouco dessa experiência que a pastoral teve com esse trabalho com as lavadeiras. Então, pensar no movimento das lavadeiras em Alagoinhas, né, pensando nesse recorte, nesse contexto da década de 80, é pensar também uma atuação de agentes pastorais da Igreja Católica que estavam agindo em algumas comunidades, nas comunidades mais pobres ali de Alagoinhas. Então, para a gente entender um pouco, né, que a Igreja Católica estava envolvida com o movimento de lavadeiras, por exemplo. Então, aí fui pesquisar, então estava acontecendo um trabalho missionário onde vários padres estrangeiros vieram para Alagoinhas nesse contexto, né? A Igreja Católica ela estava passando por reformas
eclesiais, então baseado na teologia da libertação, de pensar nos mais pobres, de pensar em outra perspectiva, houve esse trabalho, certo? Eu encontrei esse trabalho aí de relação com a Igreja Católica e desses agentes pastorais que participavam e incentivaram muitas vezes as lavadeiras a estar nesse movimento. Então, pensar historicamente a lavadeira é pensar numa realidade difícil. Então, as mulheres, né, que exerciam esse trabalho e pensar remontar ao tempo da escravidão, mulheres negras, né, que estavam sempre dispostas, depois as alforriadas, a lavagem de roupa era uma forma de ganhar dinheiro, né, então uma forma um meio de sustento, né? E aí eu me deparo na década de 80, né, a partir das fontes encontradas, aí, primeiro as fontes orais, e depois eu encontrei um achado assim incrível, porque eu comecei a pesquisar quem já tinha trabalhado com as lavadeiras. E aí fui buscar na internet, aquela coisa toda, de repente eu encontro um vendendo um livro na estante virtual, falando assim, movimento das lavadeiras. E aí eu de imediato comprei, o livro foi R$ 5 na estante virtual. Quando o livro chegou até a mim, o livro é nada mais, nada menos do que o caderno do SEAS. Era tipo um dossiê sobre o movimento das lavadeiras, dialogando com as lavadeiras de Salvador, de Alagoinhas. Então, assim, eu fiquei assim, pronto, achei, a minha pesquisa está toda ali, dava para escrever muita coisa. Então, eu fiquei encantada com aquele material, que eu nem acredito que eu consegui por R$ 5 na época, na estante virtual, alguém que estava vendendo lá da região sul. Então, comecei a encontrar essas fontes, né? Comecei a encontrar essas fontes e me atentar também para esse contexto temporal, né? O recorte, desenhar esse recorte temporal, né? Eu, na monografia, como você sinalizou, de 1983 a 2002. Então, é um recorte temporal bastante complexo. Então, o Brasil estava vivendo um processo de abertura política depois de 20 anos de ditadura militar, processo de crises econômicas sucessivas, né? Instabilidade política, expectativa também, né, da possibilidade de votar de um presidente nas eleições de forma direta, a expectativa da construção de uma nova Constituição, pensando numa Constituição democrática, né? E aí tem a Eder Sader, quando fala dos novos personagens, quando novos personagens entram em cena, então novos agentes, novos movimentos sociais estão entrando em cena, e, né, sindicatos, associações. Então, é esse contexto extremamente complexo que o movimento das lavadeiras vai se desenhar. Então, pensar, como eu disse, pensar no histórico do ofício das lavadeiras, né, remonta àquela imagem da mulher descalça, com a trouxa negra, com a trouxa de roupa, disposta, mas que sempre esteve ali numa condição de marginalidade, né, de desprestígio, porque a maioria também, inclusive, analfabetas. Né? Então, como assim? Um movimento e um trabalho solitário, né? Não, como é que pensar numa coletividade? Como é que pensar? Todas essas perguntas me vieram à tona. Como é que pensar numa associação, num movimento, numa coletividade, num trabalho extremamente solitário? E aí eu me deparo com esse contexto da década de 80, vindo essas fontes, encontrando essas ex-lavadeiras, né? Dispostas a conversar e falar sobre essa experiência. Então, o pontapé, como eu disse, foi Alagoinhas, né? Foi o Alagoinhas, mas eu comecei, na medida que a pesquisa foi se desenhando, eu percebi que se tratava de algo bem maior, de uma rede. Então, Alagoinhas estava articulado com Pujuca, que por sua vez estava articulado com Catu, que estava articulado com a região metropolitana, e uma das razões disso acontecer, claro, era através dessas pastorais. Em Salvador, por exemplo, né, eu encontrei o SEAS. Eu encontrei muita fonte no SEAS sobre a Alarmes, que é a Associação das Lavadeiras da região metropolitana de Salvador. Então, aconteciam as assembleias gerais, por exemplo, em Salvador, no colégio da Nossa Senhora das Mercês, na Avenida 7,
com lavadeiras de Alagoinhas, com lavadeiras de Pujuca, com lavadeiras de Catu. Então, assembleias que eu encontrei fotos, recortes de jornais da época, Jornal à Tarde, com assembleias com quase 500 mulheres, 500 lavadeiras, pensando em demandas e pautas da categoria. Então, um objeto, por exemplo, um objeto bastante desejado pelas lavadeiras, por exemplo, era uma tabela que desenhasse o valor de cada peça, porque até então as roupas, as patroas pagavam o que achavam conveniente pagar. Então, a construção de uma tabela fixa, onde elas pudessem, através da associação, dizer não, uma calça vale tanto, uma coxa solteiro vale tanto. Então, construir essa tabela foi um dos objetivos dessa associação. Além disso, além desse pagamento, dessa remuneração justa, né, pela lavagem de roupa, pensavam também em outras demandas, por exemplo, 13º, férias, direito à aposentadoria. Em 1986, essas lavadeiras, elas escreveram uma carta para o então presidente José Sarney, com abaixo-assinado de mais de 1.300 assinaturas, pedindo a regulamentação da profissão de lavadeira e pedindo também uma redução à contribuição do então INPS, para que elas pudessem aposentar, porque era uma contribuição, por exemplo, de 19% que tinha que contribuir. Mas ela muitas vezes alegava o quê? Mas a gente não ganha o suficiente para contribuir com 19%. Então, havia uma solicitação, uma demanda para que elas pagassem 3% do salário mínimo e que elas pudessem se aposentar. Porque, assim, para uma lavadeira, ficar doente ou ficar velha era morrer de fome. Porque precisava de quê? De saúde, de disposição. Então, a questão de regulamentar a profissão da lavadeira era uma demanda. Teve, inclusive, em 1990, é bastante curioso isso, em 1990, um projeto de lei do então deputado federal Jacques Wagner, para que a profissão de lavadeira fosse regulamentada. Então, veja, é um movimento que, assim, no primeiro momento, pelo menos para mim, como foi o processo, né, ouvir dizer que houve uma passeata, uma manifestação em Alagoinhas, e de repente eu me deparo com infinidade de informações, com infinidade de fontes, e concluindo que as lavadeiras, com certeza, elas não são trouxas. Então, foi algo que me motivou, né, nesse processo da pesquisa. Foi o achado dessas fontes, né, de tantas fontes. E o movimento das lavadeiras, elas começaram a dialogar não só com as lavadeiras daqui da Bahia, mas com lavadeiras também, associação de lavadeiras de outros estados. Então, eu encontrei cartas, por exemplo, de lavadeiras de Goiânia, dando apoio às lavadeiras aqui da Bahia. Eu encontrei cartas de lavadeiras de Tocantins também, fortalecendo aí a rede de apoio entre essas lavadeiras. Em Alagoinhas, né, o que eu pude perceber, assim, a partir das entrevistas que eu fiz, né, principalmente com essa lavadeira que eu falei do bairro de Santo Antônio, né, ela descreveu muita humilhação, né, muita dificuldade enquanto lavadeira. Mas ela fala de um processo de mudança, né, e de identidade positiva a partir do momento que ela começa a participar desse movimento, né? Então, por exemplo, ela falava que ia para Salvador, aqui em Alagoinhas ela foi eleita como
como um vice-presidente da associação, acabou não continuando porque era analfabeta, mas, inclusive, tem um recorte de jornal que tem a foto dela, né, numa dessas passeatas na Avenida 7. Então, era algo bonito de se ver, né? Era algo bonito de se ver. Então, uma das frentes desse movimento, qual era? Primeiro, essas manifestações, essas passeatas, e aí tinham os cartazes, né? Isso parava o trânsito de Salvador. Imagine ali no contexto da Avenida 7, na década de 80, então chamava a atenção, né? Claro, tinha o apoio desses agentes pastorais, sem dúvida. Tinha o apoio, inclusive, tem uma nota no jornal, um recorte do jornal, que eu encontrei no Jornal à Tarde, falando do apoio do cardeal primaz do Brasil da época, Dom Avelar, também dando apoio às lavadeiras. Então, muitas coisas que eu encontrei de material, por exemplo, essa carta mesmo, essa carta em que elas encaminham para José Sarney. Eu encontrei essa carta. Eu encontrei também o recorte do jornal falando que as lavadeiras tinham encaminhado um abaixo-assinado para José Sarney. Então, assim, as fontes aí se cruzando, né, fortalecendo a narrativa. Então, assim, essa rede de apoio que foi se construindo, não só em Alagoinhas, mas em outras cidades, em Salvador, se percebe como uma profissional da lavadeira, como alguém com uma demanda que se estava necessitando naquele momento. Então, havia, naquele contexto ali, era uma profissão, né, que tinha força. No sentido que, por exemplo, as assembleias continham quase 500, chegavam a ter 500 lavadeiras, né? Reivindicando melhores condições de trabalho, reivindicando sabão, por exemplo, até o sabão, a questão da tabela, que as patroas pagassem o valor da tabela, né? E tinha muito nessas assembleias assim, não tenha medo, no discurso assim, não tenha medo de mostrar a tabela. Ela tem que se tocar. O salário, tudo está aumentando, né? Porque aí naquele contexto da década de 80 era uma crise econômica, a inflação estava em alta, então hoje estava um valor, no mês seguinte já estava outro. Então havia essa demanda também de comprar os alimentos de primeira necessidade, né, que estavam caros por conta da inflação ali daquele contexto. Quando eu iniciei o processo da pesquisa, né, eu comecei a procurar trabalhos também que já tinham falado sobre lavadeiras, né, procurar essas referências de trabalhos sobre lavadeiras. Então, eu encontrei, por exemplo, o trabalho de Michel Perrault, que fala sobre as lavadeiras parisienses, né, então, para visualizar também na história como é que as lavadeiras estavam ali naquele contexto. Claro, num recorte, numa perspectiva diferente, mas para entender também esse ofício de uma forma mais geral. Marizilda falando também das lavadeiras de São Paulo, né, história e cotidiano, né, ela fala das lavadeiras ali no Rio Tietê. Reginilde de Santa Bárbara, quando ela fala das lavadeiras de Feira de Santana, né? Antônio Francisco Neto, quando ele fala da condição social da lavadeira. Então, foram trabalhos assim que, de alguma forma, foram referências para mim, né, da condição de lavadeira, do ser lavadeira, né. Em todos esses trabalhos, a gente percebe assim, a figura da lavadeira como essa mulher disposta, sempre... essa mulher mesmo que já está na rua, já está no ambiente urbano, né, há muito tempo. Né? Tanto quando a gente vê no contexto de Paris, quando a gente vê dos lavadouros parisienses, quando a gente vê no contexto de São Paulo. Então, são mulheres que, né, não passou por esse processo de estar no contexto de casa, não houve esse trânsito. Essas mulheres que sempre já estiveram nesse ambiente urbano, né?
Bom, então eu sinalizei um pouco sobre a questão de como o movimento, né? E aí foi algo observado, destacado na pesquisa, principalmente quando eu fiz a pesquisa em Alagoinhas, foi de perceber o aspecto é, identitário e positivo que essas assembleias, que essas reuniões possibilitaram a várias mulheres, né? Então, por exemplo, essa dona Maria de Lourdes, ela fala de como era humilhada e que nesse processo ela fala do orgulho hoje, aposentada como lavadeira, do orgulho que ela tem de ser lavadeira. Então, por exemplo, me dê licença para eu falar um pouco a fala dela, né, em relação a esse processo de da, da condição de lavadeira. A gente passou, e aí ela fala da experiência a partir do momento que ela participa, tá, do movimento. A gente passou a ser mais respeitada e valorizada. Com o tempo é que as coisas foram mudando, pois hoje a gente tem direito a esse benefício. Ela está se referindo à aposentadoria. E hoje eu posso chegar em qualquer repartição e dizer: a minha profissão é lavadeira e eu sou lavadeira. E todos os meus documentos estão como lavadeiras e antes não podia. Então a gente percebe uma mudança ao trazer essa experiência de que transformou a condição de lavadeira, estar participando desse movimento como um movimento de se tornar, ela falou assim, é como se agora eu fosse gente, né? Tem uma fala na entrevista, quando eu entrevistei o padre Fred, ele falava que muitas lavadeiras chegavam na casa das patroas, já com as trouxas de roupa, e quando se perguntava quem é que está aí, né, batia na porta, quem é que está aí? E muitas delas respondiam, não é ninguém, é a lavadeira. Então, o que eu percebi, né, a partir dos relatos, é que houve essa dinâmica nesse processo de identidade positiva, né? Então teve uma outra lavadeira que falou assim, quando eu fui na primeira assembleia, eu vi com tantas mulheres, aquilo me acordou, para não ter vergonha de reivindicar uma melhor condição, um melhor salário, um melhor pagamento, né? De mostrar a tabela, né? Então, assim, Alagoinhas, nesse percurso da minha pesquisa, foi o pontapé inicial para que eu tomasse conhecimento da existência do movimento das levadeiras. Johanna, só me permite um comentário rápido, porque Sim. realmente essa sua fala sobre a identidade positiva que essa luta, essa rede, que não era só de Alagoinhas, né, que era uma rede estadual, pelo menos, eu fiquei assim, é impressionante como isso ainda permanece, essa ideia do quem é gente e quem não é, e permanece muitas vezes, e quando eu falo isso, talvez eu não seja bem compreendida, e eu tento sempre reelaborar isso de forma a me tornar compreendida. Aí você me ajuda aí a pensar isso, como hoje, inclusive entre nós, a gente acaba reproduzindo essa lógica do o que é necessário, aonde é necessário chegarmos para ser gente, é o primeiro ponto. E o segundo seria o que é vencer na vida. Eu sempre faço esse questionamento porque a gente, às vezes, parte de uma ideia que é legítima, né? Que é importante estudar, chegar a profissões que são reconhecidas socialmente, ocupar todos os espaços, e temos que ocupar todos os espaços, nós, pessoas negras, e mulheres negras, principalmente. Temos que deixar de ser vistas sempre como nos lugares, né, de profissões subalternizadas e tal. Mas, assim, a gente não pode perder a dimensão de que esses sujeitos que ocupam profissões que são socialmente desvalorizadas não deixam de ser gente. E aí, quando você fala desse reconhecimento por parte delas, né, primeiro se perceberem como sujeitas e protagonistas de sua história, e depois de se perceberem gente como lavadeiras e terem orgulho da profissão. Porque eu acho, e me incomoda mesmo, assim, eu acho perigoso essa ideia do ser gente ou do vencer na vida, porque parece que quem não chegou, por diversas razões, então nossa geração acaba colhendo muitos frutos dessas mulheres que
foram lavadeiras, que se aposentaram como lavadeiras e com o trabalho de lavadeiras pagaram e investiram na educação de filhos e de netos. Eu tenho uma memória afetiva com a lavadeira, que era a minha vizinha de quintal em Alagoinhas, que é Dona Luísa. Eu não sei se Dona Luísa participou desse movimento político, e ela, na década de 80, 90, eu lembro de Dona Luísa, eu fui criança na década de 90, eu tenho essa memória de Dona Luísa passando pela rua com a trouxa e lavava roupa de domingo a domingo. Eu andava na casa dela brincando com os netos dela, e ela criou filhos e netos com o dinheiro da lavagem. E assim, como dizer que Dona Luísa não venceu na vida? E ela não venceu porque os netos estudaram, as filhas estudaram, venceu por isso também. Mas ela vencia todo dia, essa é a minha concepção, né? Vencia todo dia um cotidiano difícil, de tentativa de subordinação, de invisibilidade e de desumanização, né? Como você fala, batia na porta, quem é? Não é ninguém, não, é a lavadeira. Então, como é que a gente pensa, né, essa coisa do vencer na vida a partir desse lugar de que vencer é ter status social, é ter uma profissão considerada importante e tal. Então, essa sua pesquisa é fantástica. Toda vez que eu te ouço, eu fico assim, tremendo, assim, eu fico bem emocionada mesmo, porque você traz questões assim que são muito importantes, não para pensar apenas o passado e a articulação dessas mulheres, mas para a gente refletir sobre o presente também. Então, você pode dar continuidade, assim, mas eu queria registrar de novo os parabéns e registrar aqui algumas presenças. Eu vou tentar localizar aqui no celular, porque no computador está meio lento, mas Eliana, Fabiana, Eliana, que é do GPEA, Fabiana Silva, que está aqui, professora de Alagoinhas. Tem alguns comentários aqui. Maurício, deixa o comentário. Johanna sempre dando, o professor Maurício Brito, professor profissional Neve. Johanna sempre dando show, escuta sensível e pesquisa instigante, parabéns. Eliana deixou aqui uns comentários, todo mundo super empolgado. Eu não consigo ver bem aqui, eu vou colocar o óculos. Eu não consigo ver bem aqui todos os comentários. Eu vou tentar localizar no computador, mas é isso, gente. Está todo mundo aqui super empolgado. Não sei se você consegue ver os comentários, mas sua pesquisa realmente é fenomenal. E, por favor... E aí, se você puder, Johanna, essa coisa me veio agora de pensar, né? Qual a sua avaliação, a partir de sua pesquisa, sobre, primeiro, a importância dessas pesquisas chegarem às escolas de Alagoinhas, ou sua avaliação, se chegam, como chegam, o que a gente pode fazer, né? Nós, todas, professoras da cidade, e nós do GPEA que assumimos essa vontade de levar a história de Alagoinhas para as escolas. Mas, assim, como é que você avalia isso e, assim, sugestões, o que é que você pensa sobre, sua avaliação, se chega ou não, de repente até está chegando e nós não estamos sabendo. Mas, assim, essa é aquela pesquisa que eu penso assim, os estudantes da educação básica precisam conhecer, né? Porque é conhecer sua própria história. Sim. Então, passo de novo a bola para você e, de novo, muito parabéns. Obrigada, Araceli. Quando você fala sobre a questão de ser gente e vencer na vida, né? Realmente é um terreno extremamente perigoso, os discursos. Mas quando eu me refiro a essa fala dessa senhora, por exemplo, né? E de algumas outras coisas que eu pude aprender nesse processo, é mais na perspectiva assim, de entender, pelo menos, né? Isso, partindo também da interpretação da fala, de como estar pertencendo a esse movimento, a essa associação, com outras mulheres, né? Então, assim, se a gente parte de que as lavadeiras é um trabalho extremamente solitário, e aí, a partir dessa associação, acaba sendo algo coletivo, né? Então, há outras categorias, outras profissões que já historicamente têm sindicatos, são combativos, e a gente vê as lavadeiras, trabalhos solitários, cada um trabalhando somente a relação entre ela e a patroa. Então, como assim o movimento? Então, quando eu falei dessa questão trouxe essa fala dela de tornar a gente, é muito de entender a importância que esse movimento, por exemplo, das lavadeiras, trouxe para a experiência de vida delas, de valorização da autoestima da profissão, né? Então, como
estarem entre os seus pares e ali com outras lavadeiras, né? Pelo menos eu entendo isso. Como isso foi importante, esse diálogo com outras lavadeiras, essas idas a Salvador, estar em passeatas, como isso foi importante para que fosse construída uma autoestima, né? Então, muito mais a questão, porque eu consegui me aposentar, eu me tornei gente. Não só por isso, mas pela experiência de estar com outras mulheres que exercem o mesmo ofício, exercem a mesma profissão e estão ali lutando por uma causa em comum, né? E aí, nesse momento, aí você vê um olhar antagônico em relação, por exemplo, à patroa. E aí, pensar, então, na questão da consciência de classe, né? A experiência que vai moldando essa experiência, a experiência que vai moldando essa consciência. A partir do momento que o que as patroas queriam era algo diferente do que elas estavam propondo. Né? Então, eu me referi a essa questão de quando ela traz essa fala de se tornar gente, é mais nesse aspecto de entender de como esse movimento está entre outras lavadeiras foi importante e foi necessário para valorizar uma autoestima, porque ela não estava mais sozinha, só ela ia enfrentar, ela sozinha a patroa. Tinha como diz, né? Tinha uma ruma de mulheres também defendendo aquela mesma causa, tá? E nesse sentido, então assim, eu fico defendendo, mas assim, se a gente trazer a narrativa por si só, ela é política, ela é emblemática. Quando eu ingressei no mestrado, naqueles primeiros momentos na aula, eu lembro que uma professora falou assim, meu Deus, onde é que eu ia imaginar que a gente ia trabalhar com lavadeiras na academia, né? Então é significativo, né? Estar aqui no 20 de novembro conversando, dialogando com você, né? Sobre lavadeiras, né? Eu estou vendo aqui, tem 26 pessoas nos assistindo e a gente trazendo essa discussão. Isso é bastante significativo. E principalmente você tocou nessa questão das escolas, de como, né, os alunos da rede básica também precisam ter acesso a esse material, a essa história, que é a nossa história, né? É entender as nossas ancestrais, a luta das nossas ancestrais, né? De como era essa relação capitalista também, além de toda a condição de marginalidade enquanto mulher negra, mas uma questão mesmo de dinheiro financeiro, capital, né? Então, não sei se eu te respondi aí. Não, sim, na verdade eu estava super concordando com você, assim, é isso, né, essa coisa do feminismo, como estava construindo a identidade positiva, né, e você traz isso na sua pesquisa. E eu achei fantástico, né? Porque quebra um pouco esses discursos que são construídos, que são passados de geração em geração, do que ser gente é chegar em determinado lugar e que vencer na vida é enfrentar as dificuldades de chegar lá. Chegar lá, ou seja, nessas profissões tradicionais e tal. E aí eu reforço, gente, a gente precisa chegar lá mesmo, ocupar todos os espaços, mas a gente só não pode esquecer de valorizar essas conquistas diárias, e Ohana traz isso muito bem, dessas mulheres, né? Não é porque elas trabalharam e não chegaram nesse lar que a gente valoriza, que elas não venceram na vida. É por isso que eu quis frisar esse comentário, porque eu tenho essa sensação de que quando eu falo isso, talvez as pessoas entendam que eu quero deixar as mulheres negras sempre naquele lugar de subalternidade. E não é isso. E eu estou tendo a oportunidade hoje de revisitar, porque eu lembro que em uma semana de arte em Alagoinhas, eu fui convidada para falar sobre minha trajetória e tal, pensando muito nessa coisa de chegar lá, né? Por ser uma mulher negra, filha da classe trabalhadora e tal. E aí eu disse, não, aí trouxe a história de uma lavadeira. Eu propus refletir sobre a história de uma lavadeira que supostamente não chegou lá, né? Que é Dona Luísa, que é uma mulher que eu sou fascinada, assim, por toda a trajetória dela mesma, assim, de vida. E ela morreu lavando roupa. Ela lavou roupa e um dia, no dia seguinte, faleceu com 80 e poucos anos, estava aposentada como lavadeira. E continuou trabalhando mesmo assim, porque o trabalho acabou virando algo que ela gostava de fazer. Lavar roupa para ela virou uma rotina e que ela gostava e tal. Não só, tinha necessidade material também, mas ela tinha esse discurso de que gostava. Foi por isso que eu trouxe essa discussão.
Mas tem uma pergunta aqui de... Gente, façam perguntas, comentários. Eu já vi que hoje, inclusive, eu estava me batendo para começar um ao vivo, porque mudou a configuração do Instagram. E eu já vi aqui que tem uma interrogaçãozinha que é o lugar de fazer perguntas. Estou descobrindo isso agora. E Fabiana, Fabi, né, que é professora da rede municipal, fez uma pergunta. Eu acho que tem como eu fixar na tela. Pronto, tem. Ela pergunta: o que lhe chamou a atenção na entrevista com mulheres para você começar a pesquisar sobre esse tema? Acho que você falou um pouco sobre isso, mas puder revisitar e responder a Fábio. Então, Então, gente, né? reforçando, nessa interrogaçãozinha aí, vocês podem fazer perguntas que a Johanna responde. Pronto. Então, ela fala sobre por que eu escolhi esse tema, né? Então, desde o segundo semestre, né, eu iniciei a pesquisa na iniciação científica sobre essa temática. Então, foi esse mapeamento sobre movimentos sociais em Alagoinhas, né, e pensando aí no tempo presente. E a partir dessas entrevistas, uma delas falou que tinha participado de uma passeata com a tia há tempos atrás, e ali me deu um start para que eu fosse correr atrás dessa passeata, dessas lavadeiras, né? Eu acabei encontrando muito mais coisa de fonte em Salvador, então no SES, por exemplo, né? Que é ali em São Lázaro, é um centro de estudos de ação social. Ele dá suporte, é um centro que dá suporte a movimentos sociais, e naquele contexto ali da década de 80 em Salvador, deu suporte para o movimento das lavadeiras, que veio se chamar Alarmes, né? Associação das Lavadeiras da Região Metropolitana de Salvador. Então, eles começaram a construir boletins, que é um tipo de, eu diria que jornal, era considerado o jornal da lavadeira. Esses boletins eram produzidos lá, por exemplo, no contexto de Salvador, ali no SES, nas pastorais de bairro. Então, você encontra assim movimento de lavadeiras em diversos bairros periféricos de Salvador. Então, em Gomadeira, Pernambuco, encontra registro de Gomadeira, Pernambués, né? E quando assim tem convocatória, tem Assembleia Geral das Lavadeiras. Acontecia no o colégio tradicional católico, colégio não, da Nossa Senhora das Mercês. E ali, nesses boletins, havia essa conexão com o interior por exemplo, pessoal de lavadeiras de Alagoinhas, convocatória para as lavadeiras de Alagoinhas e Pojuca. Eu encontrei, por exemplo, uma tabela com o valor, né, das roupas, construída pelas lavadeiras de Alagoinhas e de Pujuca. Então, assim, a gente percebe que houve era uma coisa em rede. Foi um movimento em rede que se conectava entre diversas cidades, né, dentro de Salvador, dentro do contexto de Salvador, e entre diversas cidades. Então, por exemplo, essa lavadeira que eu entrevistei em Alagoinhas, ela conta que foi diversas vezes para Salvador. Aqui em Alagoinhas teve o apoio da pastoral, né, desses agentes missionários. E lá em Salvador tinha esse suporte do SEAS, né, enquanto uma instituição que dá esse suporte a movimentos sociais. E tem uma ligação também com a Companhia de Jesus. Então tá ligado também a esse contexto. Fantástico. Acho que a pesquisa de Johanna é fantástica, eu já falei, né? E ela abre várias brechas, assim, a gente fica pensando, nossa, se a gente... É aquela história, né? Ah, não estudo a história das mulheres negras ou do povo preto porque não tem fonte, porque... E aí a gente vê a Johanna com essa pesquisa fantástica. E, claro, a gente não pode desconsiderar a dimensão do racismo em todas as instâncias, em todas as instituições, inclusive nas organizações dos arquivos, só para a gente pensar como os arquivos são organizados. Assim, eu imagino o trabalho que a Johanna teve de catalogar e de reunir todas essas fontes. Ela já apresentou aí um pouco da dimensão, às vezes, do acaso da história, né? Às vezes a gente recebe uma fonte de presente e ali já, né, como teve esse caso do livro que você contou, que você comprou a R$ 5. Engraçado que eu também passei por isso. Comprei uns livros a R$ 5 que hoje estão de 200, porque aí as pessoas descobrem o valor da fonte.
Mas, assim, e os arquivos acabam, a forma como os arquivos são organizados acaba refletindo a sociedade racista, né? Porque, por exemplo, se eu vou pensar o movimento de mulheres, eu tenho vários acervos super organizados com documentos sobre mulheres brancas, sobre organizações de mulheres brancas, e não vou ter, quando a gente pensa, mulheres negras, e não só mulheres negras, né? Os sujeitos negros de forma geral, assim. Então, e aí a Ohana mostra que é possível fazer esse trabalho, e a pesquisa dela a gente vai fazendo assim, pensar, né? Eu fico pensando, claro, não é para a Ohana responder agora, mas para a gente pensar essa articulação das lavadeiras com as empregadas domésticas, por exemplo, que também são mulheres, né, que trabalhavam na informalidade e ainda hoje, apesar da lei. Então, a conquista da lei das empregadas domésticas é bem recente, de 2015, da chamada PEC das domésticas, mas elas vêm lutando desde o início do século XX pelo reconhecimento profissional, pela regulamentação da profissão. E aí, cadê essas histórias? E Ohana vem mostrando que é possível narrar essas histórias. O que não dá, e essas histórias não aparecem por conta desse olhar racista que está na academia ainda, né? Como ela conta aí a história da professora que olha assim, a gente está estudando lavadeiras, como assim? Então, eu acho que é uma dimensão do racismo que ainda está presente nas universidades. Tem aqui duas perguntas de Eliana Batista, que pergunta: Johanna, como você analisa... eu lembrei aqui que tem como fixar. Johanna, como você analisa a recepção de pesquisas de grupos historicamente subalternizados? E outra pergunta, eu vou fazer esses dois bloquinhos. Você prefere responder logo ou... Ela fala recepção em que... Eu não entendi direito. A recepção em que contexto? Eu vou colocar aqui de novo. Como você analisa a recepção de pesquisas e grupos historicamente subalternizados? Eu imagino que na academia, né? Como é que seu trabalho é recebido? Assim? Não, assim... Eu acho que não só na academia, mas nos diversos espaços, assim, quando você apresenta. Assim, não, a gente sabe, assim, dentro da academia, assim, quando eu falo que pesquiso, sempre quando eu comento que que eu pesquiso sobre as lavadeiras, que eu pesquisei sobre as lavadeiras, eu teve esse fato, né, dessa observação dessa professora em relação assim... Oi, Johanna, desculpe, tem um complemento aqui da pergunta de Eliana. É porque vem aquela pergunta da recepção, aí ela pergunta pela historiografia do trabalho, só para complementar. Então, aí é diferente. Eu não sei se pode. Eu não sei se pode falar. Brincadeira. Eu percebo que há uma marginalidade em relação a esse mundo do trabalho, né? Eu percebo que ainda há uma marginalidade a esses ofícios mais informais, né? Não sei se é coincidências ou não, né? Eu já no Ampul, teve um Ampul que eu fiz inscrição com essa pesquisa. E você está me escutando bem? Tô. E eu me inscrevi num simpósio referente ao mundo do trabalho. Uhum. E aí, quando eu fui, o trabalho foi aceito, mas não foi para esse trabalho, foi para... Então, eu não sei se isso pode ser entendido, eu não sei se isso pode ser entendido como uma recepção marginalizada em relação à pesquisa das lavadeiras ou de outros ofícios mais informais, vamos dizer assim. Se a gente for pensar, por exemplo, em outros grupos como, deixa eu ver, operários, entendeu? Dentro desse contexto do mundo do trabalho, não sei, né? Fica aí para a gente pensar também. Tem mais questões aqui, Johanna. Eu vou colocando, você vai respondendo. Acho que é melhor que não se perde, né? De Aline Najara. Aline tá aí, que massa.
A Aline pede para você falar um pouco sobre o impacto da popularização da máquina de lavar no trabalho dessas mulheres. Excelente questão. Isso aí eu trago essa questão já, por exemplo, por isso que o recorte vai até 2002, porque naquele momento ali a gente vê realmente que o ofício da lavadeira vai perdendo espaço dentro do mercado de trabalho, justamente por conta dessas novas tecnologias, né? Então a gente entende assim que o movimento ganhou força, teve essa repercussão midiática, inclusive, então eu encontrei notícias sobre essas lavadeiras no Jornal à Tarde, né? Eu encontrei essa carta que foi encaminhada ao presidente, na época, José Sarney. Então, assim, a gente vê uma repercussão e um fôlego que o movimento das lavadeiras ganhou, mas, ao mesmo tempo, a gente vê esse arrefecimento por conta das novas tecnologias. Então, o ofício da lavadeira, assim como tantos outros, né, por conta das tecnologias, elas acabaram deixando de existir e foi perdendo força. Uhum. Tem algumas questões aqui ainda, mas eu já vi, o tempo voou e a gente nem percebeu. Só faltam 3 minutos para Menino, completar 1 hora. E aí eu vou fechar, porque eu acho que tem algumas questões. Eu não vou colocar aqui para não perder essa live, para a gente não correr o risco de perder essa live maravilhosa, que vai ficar aqui no Instagram e vai ficar também no nosso canal do YouTube. Então, vocês podem acompanhar. Quem está aí assistindo, quiser rever depois, compartilhar com os amigos e amigas, compartilhar com as professoras e professores ou pesquisadores e pesquisadoras. Mas eu vou salvar para a gente não perder essa live e a gente volta logo em seguida. Então, fiquem aí. E quem fez as perguntas, por favor, vou pedir que vocês façam de novo, porque não volta quando a gente encerra, né? Mas eu vou deixar só esse comentário aqui sobre o trabalho de Ohana, né? Trabalho que dá voz às mulheres e profissões incríveis, principalmente em cidades do interior. Então, fica esse comentário aqui. Eu vou encerrar e a gente volta para vocês fazerem mais questões, e aí depois a gente caminha para o encerramento para não abusar tanto do tempo de Ohana, né, gente? Rapidinho. Não saiam daí, viu?